Jesus.
E o crente até mesmo chorando, ele canta por Deus. Se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus. Como seu consolador, teu sofrer, uma noite até pode durar.
Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 6, passo a ler. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos, irmãos, abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quem crê nisso? Enriquecendo-vos em tudo, diga assim comigo: em tudo, para toda generosidade, ó qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, falando a eles sobre a sua contribuição no ofertar. A oferta, você bem sabe, é uma semente. Ele está declarando: olha, você vai entender comigo que aquele que semeia pouco não pode querer colher muita coisa. É a regra fundamental da nossa, da minha e da sua, é a regra universal de uma semeadura. E tudo aquilo que você semeia, você também vai colher em espécie. Eu não posso semear um fruto de laranja e querer colher melancia. Você está comigo? Então tudo aquilo que você planta, você vai colher na espécie. O seu coração é bem-aventurado, assim como diz o apóstolo Paulo. Ele falou naquela época para a igreja de Corinto, orientando a eles, e Paulo fala com um grande amor à igreja, e você vê pelos versos que ele fala: olha, dão graças a Deus pela sua generosidade, à igreja de Corinto. Vocês assim têm uma grande generosidade em contribuir nas ofertas, e eu oro a Deus, e vocês sabem que a nossa oração, porque o Deus que dá semente ao que semeia, também dá pão àquele que tem fome. Então, amados, Deus dá a semente para nós semearmos. Não devemos comer a semente. A semente é para ser plantada. Quando ela é plantada, ela morre e vai germinar para a sua colheita. Quem crê nisso? Então não coma a semente, coma o pão de cada dia que Deus te dá. Eu sei que cada um de nós aqui tem o suficiente. Diga assim comigo: o suficiente. Fala assim para o teu irmão: Deus te dá o suficiente. Nós temos tido o suficiente para nos manter. Agora, é claro, acompanhando o raciocínio da palavra, mas Júnior, eu quero ter mais que o suficiente. Eu quero
que sobre. Qual é a regra que você tem que assistir em Deus? Semeie mais, com o coração generoso, e você vai colher mais do Senhor. Fruto da sua generosidade, e onde tem aquela palavra mais bem-aventurada é aquele que dá do que aquele que recebe. A maior fé é daquele que dá. A sua maior fé não é quando você recebe algo, porque você orou, a tua fé, mas é quando você dá. Você sabia que a mesma fé que um homem tem para montar uma empresa não é a mesma quando ele tem para liberar e sair fora dessa empresa? Não é a mesma fé. Quando você tem um negócio e você adquiriu fé e você se manteve e foi construindo base a base o seu negócio, você fez por uma fé. Mas a maior fé é quando Deus te pede, deixa tudo e segue-me. Você deixar a empresa, você dar uma oferta voluntária, você deixar sair da sua mão, é a maior fé. Eu me lembro de uma passagem que fala sobre uma tal viúva que estava num culto como esse. Jesus estava lá assistindo no gasofilácio, aquela multidão entregar a oferta. E ali foram várias pessoas, empresários, reis daquela época, e deixavam ali a sua oferta. Jesus, observando, ele viu que uma viúva chegou naquele lugar. E ele pôde dizer: olha, a maior oferta aqui nessa noite foi dessa viúva. Eu não sei se você está com uma viúva pobre aqui nesse lugar, ou com uma identidade de um empresário de grandes negócios, mas você conhece o seu coração e também Deus vê o teu coração. Mas eu te convido nessa noite, na sua força, a ofertar, a plantar uma semente voluntária, uma semente que manda no seu coração, para que germine fruto no altar de Deus e você saia abençoado aqui desse lugar. Quem está comigo? Então fique de pé, eu quero orar por você, por essa palavra, que você atinja, que ela atinja o seu coração, que você dê uma oferta generosa, aquilo que Deus tocar no coração. Faça um toque do Espírito Santo. Fala: Jesus, me toca, Espírito Santo, me toca, para que eu devo ofertar? Eu posso ser usado na tua casa hoje à noite, para contribuir generosamente. Curva a tua cabeça, pega a tua oferta e vamos consagrar ao Senhor. Querido Deus, nós oramos a Ti nessa noite. Jeová Jireh, Deus de provisão, Deus que estava ali com Abraão, quando o Senhor pediu uma oferta a ele, o Senhor já tinha nas mãos a oferta que daria para ele oferecer a Ti. Então fala conosco, Jeová Jireh, fala com a tua igreja, que cada irmão contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Sabemos que várias contas, muitos aqui têm de pagar, mas a fé colocada em prova, quando você dá a semente e reconhece que você tem o pão para o alimento, que o Senhor assim dá a cada dia. O Senhor não vai deixar faltar nada ao seu justo. A tua Bíblia diz que eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Não há ninguém aqui mais pobre que não tenha nada para oferecer a Ti. Mas todos somos Teus filhos e de Ti recebemos algo. O Senhor já deu para nós uma terra fértil. E aqui nós oferecemos a Ti sementes no Teu altar nessa noite. Nós consagramos toda oferta e dízimo que vão ser entregues aqui nesse altar. Abençoe a vida dos dizimistas e ofertantes desta casa. Faz-lhes prosperar, que sejam reis, rainhas, empresários, aqueles que vão oferecer a maior semente para a Tua obra e Teu reino. Que o Senhor nos alcance nessa noite e que haja generosidade e graça sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Em Teu nome eu oro. Amém e amém. Queridos, traga a sua oferta, deixe aqui no altar, venha falando do propósito para
salvação, o propósito da eternidade, o propósito da tua família. Traga, venha ofertar nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto você vem, eu quero já dar alguns recados. Amanhã nós teremos a escola dominical. Nosso irmão Alex vai estar ministrando com muita alegria, com muita honra aqui para vocês. A partir das 9h30 da manhã, a nossa escola dominical, a escola bíblica de domingo, vai estar aqui, nosso irmão Alex. E temos um culto à noite. Que horas que é o nosso culto à noite? 18h30, às 6h30 da tarde. Então convoco você para estar amanhã aqui, com toda a tua força, toda a tua família, para nós juntos rendermos graça ao nosso Deus. Né? Você está vendo? A família do irmão Ernesto toda aqui reunida. Quero agradecer a presença do Alexandre, né? Alexandre, meu amigo de longas datas aqui, né? Seja bem-vindo no nosso meio. Aqui é a nossa casa, a sua casa, a casa do nosso Deus. Sempre fica à vontade no nosso meio. Estou esquecendo mais alguém aqui que está vendo? Não, o resto é tudo da casa, né? O pastor está sobre viagem de férias, né? Quem viu as fotos do pastor lá? O pastor está, né, lá na escola bíblica, está revendo sua família, seus amigos, seus pastores, né? E vai voltar-se lá para janeiro, né? O pastor vai passar a virada de ano lá do lado de Minas. Eu falei, cara, fica aí, aproveita as tuas férias, curte bastante, fala com todo mundo que você fala aí, mata a tua saudade, come piqui com arroz, queijo, né? E se acaba aí, curta a sua viagem, curta as suas férias, né? Ele está lá na escola bíblica e também passeando pela casa com os seus familiares, meus tios. Por aí vai, está muito feliz, né? Manda alguns áudios aqui, nós falamos, e aqui nós vamos dando continuidade à nossa adoração ao Senhor, amém? Para amanhã eu vou dar um anúncio assim, o que a gente vai estar fazendo no Natal e também para o dia de final de ano, tá bom? Pegar todo mundo aqui amanhã, a gente já anuncia o que a gente vai fazer para esse final de ano e de Natal. Nós vamos ainda resolver o que a gente vai fazer em nome de Jesus. Amém? Você está feliz? Eu quero chamar então o pregador da noite, nosso irmão Alex, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Nosso missionário, ele veio lá da Angola, Moçambique, ali perto do Joque, na Guarani. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar. Ele veio no padrão, né? Nem Salomão tinha um terno desse de sua glória. As brincadeiras à parte, estenda sua mão para cá. Alex é um grande varão de guerra, nosso amigo, sempre está aqui conosco. E Deus vai usar ele poderosamente. Pai, abençoa nosso irmão, sua esposa, sua casa, guarda. Que o Senhor possa usá-lo mais uma vez aqui nesse lugar, usar poderosamente, em nome de Deus, para falar aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. E a tua unção e a tua glória já está sobre ele. Usa ele poderosamente para nos alertar da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos mais uma vez se colocassem em pé e pegassem a sua Bíblia e abrissem comigo o livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Eu quero tomar esse texto como base
para trazer uma mensagem proposta no meu coração por Deus, cujo tema tem por nome oração. E nós vamos ouvir hoje à noite o poder que há na oração do cristão. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pode aceitar em nome de Jesus. Pai eterno, mais uma vez, também quero, Senhor, fazer a minha petição ao Senhor desta noite. Já que o Senhor me daste, Senhor, a oportunidade para ser a boca do Senhor, para estar te representando nesta noite, neste lugar. Que o Teu Espírito Santo me use, que o nome do Senhor, Pai, possa ser glorificado, que o Senhor possa glorificar o Teu nome através da minha vida. Desde já, Senhor, eu quero trazer nossos pensamentos cativos ao Teu Espírito Santo, para torná-los obedientes à Tua palavra. Ó Deus, tira todo empecilho, toda distração, mas que nesta noite, Pai, o Senhor Deus possa, pela Tua unção, pela Tua presença, prender-nos, Deus querido, na atenção que o Senhor tem conosco, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Embora nós não podemos vê-lo, querido Deus, mas podemos Te sentir. Nós cremos que o Senhor está presente neste lugar, porque o Senhor desce do céu para receber da Tua igreja a adoração, o culto, o louvor e a magnificência, meu Deus, ao qual, meu Pai querido, nós atribuímos ao nome do Senhor, porque nos Teus muitos livros, Pai, há escrito que há um compromisso nesta noite, a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada escola dominical, a cada segunda-feira, a cada vigília. O Senhor sabe que tem um povo que está erigindo a sua voz em oração ao Senhor. Portanto, Deus, nesta noite, Pai, nós queremos, como Jó, ser chamados amigos do Senhor, mas nós não podemos criar uma amizade, Senhor, se nós não tivermos um relacionamento. Então, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa desventar, com base nesta palavra, o Senhor possa nos edificar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Meus irmãos, a nossa oração cristã, ela é a comunhão entre nós e Deus. O que me implica a dizer que quando o crente não ora, quando o crente não tem uma vida imersa em oração, o crente está em descomunhão com o Senhor. Engana-se ao pensar que ao fato de nós estarmos na igreja, nós estamos em comunhão com o Senhor. Engana-se ao pensar que vez ou outra, quando venhamos ao templo, estamos em comunhão com o Senhor. Engana-se que quando fazemos orações esporádicas, vez ou outra, estamos em comunhão com o Senhor. Eu quero dar um exemplo. Os irmãos sabem que eu sou motorista de transporte coletivo. E todos os dias, como no dia de hoje, eu carrego muitas vidas de um lado para o outro. Aquelas pessoas estão no mesmo ambiente que eu, mas aquelas pessoas não estão em comunhão comigo. Elas até me cumprimentam, até conversamos algumas coisas, mas não estão em comunhão comigo, porque para nós termos uma comunhão, é necessário que nós venhamos criar um relacionamento verbalizado. E para nós termos comunhão com Deus, é necessário que nós tenhamos um relacionamento verbalizado. É necessário que nós venhamos nos emergir na
aqui fazendo uma comparação. Se nós observarmos o desenvolvimento de uma criança, os irmãos vão te convir comigo que a criança, ela nasce, ela cresce, e aí ela aprende a falar as primeiras palavras, e depois ela se desenvolve numa conversa com seus pais, ela passa a falar mais profundamente. O que eu quero dizer com isso? Que quando a comunicação entre filhos e pai torna-se mais profundo, a sua mútua comunhão também se aprofunda. Eu quero dizer que a fé do cristão, ela opera da mesma forma. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos espiritualmente, não nascemos do Espírito, nós nascemos espiritualmente porque nós estávamos mortos na morte de Adão, ou poderíamos dizer que nós ressuscitamos espiritualmente. É por isso que eu venho a entender que Emineu e Fileto foram pessoas que se desviaram na fé naquela ocasião de Jesus e perverteram a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, porque Jesus ensinava acerca de nascer de novo, ou de ressuscitar de novo. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasce espiritualmente. Então o Espírito Santo vem e ele passa a habitar em você, e uma das primeiras coisas que ele nos ensina é orar. Então, à medida que o cristão procura aprender um pouco mais sobre oração e chega a orar um pouco mais, a sua fé em Deus torna-se mais forte e o seu amor a Ele aumenta, e isso permeia mais profundamente a nossa vida. Embora muitos cristãos creiam em Jesus Cristo, mas na verdade a maioria deles não sabem orar de uma forma que dá sentido, não sabem orar de uma forma eficaz, e é por isso que muitos não crescem na fé. Antes, pelo contrário, a sua experiência cristã, a sua experiência de vida permanece na etapa infantil. Há muito tempo atrás, queridos irmãos, nosso pastor pregou aqui sobre algo chamado ananismo. Ananismo é uma doença que faz com que a pessoa não cresce, ela torna-se sempre um anão, ela tem idade, fica velha, mas não cresce por causa dessa doença. E o que Deus quer é que nós venhamos nos desenvolver numa conversa, num relacionamento com Ele. A Bíblia fala ali no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que ninguém saiba mais do que convém, ninguém saiba mais daquilo que é lhe dado de acordo com a proporção da sua fé. E como eu disse, é necessário que nós venhamos fazer com que a nossa fé venha se desenvolver numa conversa de intimidade com o nosso Deus. Então nós nascemos e nós somos crianças em Jesus, ao exemplo desta criança que eu usei. E a Bíblia nos diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, desejai ardentemente, desejai afetuosamente, ardentemente, o leite genuíno, sem falsificação, pelo qual vocês vão crescendo. Quer dizer que nós tomamos o leite para poder crescer. Depois Paulo, lá no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala assim: olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas quando eu cresci, deixei as coisas de meninos para trás. Isso quer dizer não no estado físico, mas no estado espiritual, no estado de maturidade, que nós temos que crescer, que nos desenvolver. Por que, meu irmão, estou falando isso? Porque é muito importante que nós venhamos estar orando, porque a principal arma do crente é a oração. A principal arma na batalha é a nossa oração, porque é através da arma chamada oração que nós simplesmente ativamos outro tipo de arma. É onde nós acionamos o nome de Jesus, é onde nós acionamos o sangue de Jesus, é onde nós acionamos a fé que opera milagres, é onde nós acionamos o mover da mão do Senhor. Mas a questão é que muitas pessoas não sabem orar ou não conseguem orar mais de uma hora. Jesus disse uma certa feita acerca disso. E nós temos buscado o quê? Nós temos buscado um avivamento ou um reavivamento. E a oração, ela é
Jesus disse que chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, vocês não pudeste vigiar comigo nenhuma hora. Quando Jesus, meus queridos, estava ali no Getsemane, os discípulos não conseguiram orar uma hora com Jesus. Jesus começou o seu ministério com oração. Jesus orou e jejuou durante 40 dias. A vida de Jesus sempre esteve imersa em oração. O que eu quero dizer é que uma igreja que não tem oração, ela não cresce. Um ministério que não tem oração, ele não cresce. O crente que não ora, ele não vai crescer. Jesus sabia o que ele ia encontrar no deserto. Jesus precisava estar em oração, porque ele sabia o que ele ia encontrar no deserto. E uma certa feita, eu disse para o grupo da igreja que se nós fracassarmos em oração, nós vamos fracassar a qualquer frente de batalha que nós tivermos, porque tudo se ganha através da oração. E Jesus estava imerso ali na sua vida de oração, e a sua oração mais fervorosa no Getsemane, quando Jesus encerrou ali o seu ministério. A vida de Jesus, o ministério de Jesus, meus irmãos, sempre estava envolvida de oração. Se você quer ter vitória na sua casa, se você quer ter vitória em qualquer área da sua vida, você tem que aprender a passar mais tempo orando a Deus. Eu vou gastar tempo orando a Deus. Não se gasta tempo orando a Deus, se ganha tempo orando a Deus. A Bíblia nos diz que Ezequias estava ali para morrer, e quando o profeta chegou para Ezequias e disse assim: Ezequias, é o seguinte, coloca a tua casa em ordem, porque certamente você morrerás e não viverás. Nos diz a Bíblia que assim que o profeta saiu, Ezequias rapidamente olhou para o outro lado e orou ao Senhor. Então Ezequias não perdeu tempo orando. Ezequias ganhou tempo orando, porque a vida dele já tinha um tempo de vida. Mas quando ele foi orar, diz a palavra que o profeta voltou até ali e falou assim: olha, Ezequias, Deus ouviu sua oração, falou para você passar um embasto de fio sobre a ferida, você vai ser curado e o Senhor vai acrescentar mais 15 anos de vida para você. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você, que é a oração que move todas as coisas. A palavra move o meu, o seu coração, mas a oração, ela move o braço do Senhor, ela move o coração de Deus, porque a palavra foi feita para pregar para o homem, a oração foi feita para nós falarmos com Deus. Enganamos-nos ao pensar que a oração e a palavra é a mesma coisa. Eu digo a vós que não é a mesma coisa. Eu digo a vós que a oração e a palavra são duas asas de um avião, e se um avião estiver voando, e se estiver sem uma asa, ele vai cair, e se ele estiver aterrissado e tentar levantar voo com uma asa, ele não vai conseguir, porque nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da oração e nós precisamos da palavra. Mas talvez você pense: irmão, o meu ministério não é fazer parte da intercessão, o meu ministério não é orar. Enganamos-nos nisso, meu irmão. A oração é um ofício de todos, e a palavra é o ministério de poucos. Até o intercessor tem que ter vida de oração. Quando nós estamos aqui intercedendo, nós estamos em batalha por alguém, nós estamos à frente de guerra por alguém. Mas se eu não tiver a minha vida particular com Deus, quando eu vier para a guerra, eu vou sofrer retaliações. Quando eu vier para a guerra, eu vou ser abatido. Quando eu vier para a guerra, eu vou ser atingido. Então a oração é o ofício de todos nós cristãos, porque a oração toca o coração de Deus. Aí você fala: mas é a palavra, irmão? A palavra mexe uma coisa chamada tempo, mas a oração move a eternidade. O que eu quero dizer é que quando nós estamos orando, nós estamos movendo a eternidade. Quando nós estamos orando, estamos movendo a eternidade. A palavra do Senhor no livro de Lucas fala de uma viúva que chegou diante de um
Então, se nós queremos um reavivamento, nós temos que orar. Não podemos pensar que 15 minutos de oração vai fazer alguma diferença, 20 minutos de oração não vai fazer alguma diferença. Não, quanto mais tempo você tiver em oração com Deus, maior será o que Deus vai fazer na sua vida. Ali no livro de Jeremias, capítulo 33, texto que fala: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas nós temos que clamar. Clamar significa falar audivelmente. E qual é o tempo que nós temos para passar diante do Senhor? Então, quando nós voltamos para o texto, onde os discípulos de Jesus, eles observavam que Jesus orava o tempo inteiro, e eles viram que João Batista ensinava os seus discípulos. Então eles começaram a acreditar que há algo bom na oração. E os discípulos de Jesus pediram que Jesus o ensinasse a orar. Não pediram a Jesus como preparar o sermão, como curar um doente, como expulsar um demônio. Não, pediram a Jesus para ensiná-los a orar, porque eles observavam de uma maneira profunda que a cura que Jesus operava, os expulsamentos de demônio que Jesus fazia, tudo estava embasado na vida de oração de Jesus. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus ainda não era batizado pelo Espírito Santo. Quando Jesus entrou na sinagoga, e ele leu Isaías 61, porque quando ele desceu as águas, o Espírito Santo caiu sobre ele, e quando a palavra, o Senhor me ungiu para pregar. Mas o que Jesus fez? Ele esteve 40 dias e 40 noites orando a Deus, passando tempo em oração. Não pense você, meu irmão, que tu terás algo de Deus se você orar vez ou outra. Não, empenha-te em orar, busca a oração e você vai alcançar. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, que não orar é pecado. Quando o crente não ora, ele está em pecado. Quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia. Se o irmão quiser colocar, creio que seja 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Porque Samuel estava falando com o povo, porque o povo havia rejeitado o governo de Deus. O povo queria um rei igual as demais nações pagãs tinham um rei. O povo queria um rei aonde eles podiam ver e depositar a sua confiança, e rejeitaram o governo teocrático do Senhor, e aquilo foi mal perante o Senhor. E o povo cometeu os pecados. Depois o povo chegou e pediu para que Samuel orasse a Deus em favor dele, e Samuel falou assim: pecaria eu contra o Senhor em deixar de orar contra vós? Porque é onde entra a intercessão, meu irmão. Porque se Samuel não estivesse, e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei um caminho bom e direito. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu entendo que quando eu deixo de orar pelo irmão, eu estou em pecado. E diz a Bíblia que todo pecado tem uma consequência. Qual seria a consequência de Samuel não orar pelo povo? A consequência do pecado eu tenho, obrigado. A consequência de não orar pelo pecado seria que Deus destruiria o povo. O povo já seria destruído mesmo, porque está no pecado, mas deixar de orar daria uma outra consequência, que seria a destruição do povo. Então, quando o crente não ora, o crente está em pecado. E às vezes nós pensamos que é uma coisa comum, mas não é. É o que Deus espera, algo tremendo. É o que Deus espera de nós, algo profundo. Então a oração, ela vai mover o coração de Deus, e a palavra vai mover o meu coração. A palavra, ela vai mover o teu coração. Eu disse uma vez que o crente que não ora não tem o governo de Deus. Às vezes nós reclamamos da nossa nação. Nessa mesma passagem de Samuel, Deus falou assim: olha, se vocês andarem direitinho, irá tudo bem, tanto vocês como o rei de vocês. O rei que Deus não havia escolhido, o rei escolhido pelo povo. O que eu quero dizer é que às vezes a nação como está, e nós culpamos homens, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa como igreja de orar, porque Deus governa a igreja através da oração. Deus governa o pastor através da oração. Deus governa os tocadores através da oração. Deus governa a sua vida através da oração. O que significa que se você não orar, você está sem o governo de Deus.
andando do seu próprio modo, você está andando a consultar. Quando você não ora, você quer dizer assim: Senhor, pouco me importa o que tu pensas, eu vou fazer do meu jeito. Ou às vezes eu acabo de orar e vou e faço algo antes de esperar a resposta do Eterno. Mas o que Deus espera de nós é que nós nos empenhamos numa vida de oração. A oração, meu irmão, ela muda todo o custo da vida do homem, todo o custo da vida da mulher. Nós precisamos orar ao Senhor. O diabo vai tentar de tudo para te impedir, para te desenvencilhar, para que você não ore. Mas o segredo não é você ceder. Está escrito em Tiago: resistir o diabo, ele vai fugir de você. Achega-te a Deus e Ele se achegará a vós outros. Não pense que Deus se achegará a você primeiro. Ele não vai contra o que está escrito. Achegue-se a mim e eu me achego a ti. Então somos nós que temos que nos achegar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos deixando ser dirigidos pelo mundo, pelo sistema, mas nós temos que deixar ser dirigidos por Deus. A Bíblia diz: nós tivemos que nos gloriar, nós temos que nos gloriar no Senhor. Eu quero contar um testemunho da minha vida para vocês. Em 2022, quando teve aquela conferência global, foi em 2022, né, Alex? Lá em Manaus. Eu não pude estar ali naquele lugar. Naquela ocasião, eu estava fazendo horário da empresa de serviço, que eu podia chegar no horário do almoço para almoçar em casa. Eu passava 2, 3 horas em casa. E quando eu chegava em casa, minha esposa estava muito me ligada com aquela conferência global. E eu comecei a me fazer participante. Eu podia estar assistindo, mas eu quis adentrar aquela noção. E naquela tarde, eu caí de joelhos no chão da minha casa. Nós começamos a repetir as palavras que o ministrador estava fazendo sobre a tradução do rapaz que estava ali traduzindo. E aquilo foi sincero. E desde aquele dia em diante, minha esposa e eu, nós começamos a viver uma vida de oração. Nós começamos a deixar, como diz Mateus, primeiro lugar o reino, as demais coisas são acrescentadas. Às vezes a gente tem a tendência de colocar as demais coisas primeiro e o reino em segundo lugar. Nós resolvemos deixar tudo para trás. Nós resolvemos priorizar a Deus. Paramos de nos preocupar com a nossa vestimenta. Paramos de nos preocupar com a nossa condição financeira. E olha que estava super ruim naquela ocasião. E nós nos dispomos simplesmente a buscar o Senhor. E começamos, eu e minha esposa, uma busca frenética na presença do Senhor. E aí foi se passando tempo, eu orando em casa. E aí acabou acontecendo que eu enfermei dos olhos e eu fiquei afastado. Eu levantava às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, e orava até às 6. Achava legal. Quanto mais você ora a Deus, meu irmão, mais o Espírito Santo começa a te atrair, mais o Espírito Santo começa a te aguçar. Aí então nós devemos fazer assim: bom, eu vou para a igreja, vou orar das 6 às 8 da manhã. E tinha dias que estava chovendo, eu chegava aqui em São Paulo, 5 para 6 da manhã. Às vezes me parava para mulher lá e não trabalhar. Entrava aqui neste lugar, apagava as luzes que estavam apagadas, ajoelhava e ficava buscando o Senhor. Ficava 2 horas orando aqui na igreja. E tinha vigília, a gente fazia vigília de oração. Às vezes entrava meia-noite e saía 6 horas da manhã da vigília. E buscando o Senhor em oração cotidianamente. E aí a minha esposa, Deus despertou no coração dela o desejo de querer vir para cá comigo. Então ela passou a ser minha companheira das 6 às 8 da manhã neste lugar. Naquela ocasião eu tinha um caroço no meu pé, meus irmãos, que já fazia muito tempo, e eu não sabia o que era, mas confesso que me preocupava no meu coração. No momento que eu orava, eu ungia o meu pé e tudo bem. À noite, quando eu fui verificar a minha casa, o caroço não tinha. E eu comecei, junto com a minha esposa, a buscar. E o Senhor começou a fazer coisas, e o Senhor começou a me aguçar cada vez mais. Aí um dia o Senhor começou a me aguçar, eu comecei a buscar mais o Senhor. Já estava orando 2, 3 horas por dia, e eu falei assim: nossa, está muito bom, eu quero, estou curioso, eu quero ir mais fundo. Aí eu falei
Quando deu 5 horas da tarde, o que aconteceu? Eu simplesmente peguei uma cadeira, já estava no sofá, coloquei a cadeira bem aqui nesse lugar. Estava eu e minha Bíblia. Sentei aqui, peguei a mesa, coloquei a Bíblia, portas fechadas. Eu tinha pegado o meu celular e falei, vamos conectar do mundo para conectar só com o Senhor. E eu tirei essa foto. Pode apagar as luzes? Não apagar as luzes? E olha o que aconteceu. Atrás daquela luz tem uma nuvem de glória aqui. Eu tirei a foto, mandei para minha esposa, não falei mais nada. Quando chegou meia-noite, eu estendi o colchonete no chão, para dar uma descansadinha, para dar continuidade. Aí fui dar uma olhada para ver se estava tudo bem. E nessa noite, minha esposa passou batalha espiritual em casa, porque ela estava intercedendo pela minha vida enquanto eu estava aqui. E minha mãe também estava intercedendo pela minha vida enquanto eu estava aqui. E elas também passaram batalha. O inimigo chegou lá na minha casa. E aí, meus irmãos, ela falou assim, Alex, você viu o que tem na foto? Essa luz, como uma cortina que descia do céu. Isso já era 5 horas da tarde, desse lado. E atrás dessa luz tem cadeira, que essa luz tomou e fez com que a cadeira sumisse por causa da luz dela. O Senhor me disse o que era isso, eu sei o que é isso, mas ainda não é tempo de falar. E eu comecei a buscar o Senhor cada vez mais. E o Senhor então manifestou essas luzes, manifestou essa glória, e eu fiquei maravilhado com o que Deus fez. E aí eu comecei a buscar o Senhor mais e mais. Então eu fui para Itariri, passar uns dias com a minha esposa lá. E a casa da mãe da minha esposa é bem retirado nas matas, e lá tem um quarto de hóspede onde nós ficamos. Eu resolvi fazer daquele quarto de hóspede meu quarto de oração. Eu fecho a porta ali, minha sogra já sabe que eu estou orando, não me incomoda, e minha esposa, e passei horas naquele quarto. Tinha uma nuvem vermelha, mais ou menos dessa altura. A nuvem estava sobre minha cabeça, vermelha. Me lembrei de Atos dos Apóstolos, o vento velhante e tudo. Abaixo dela, o calor, irmãos, difícil de aguentar, mas quando eu levantava a mão, tinha refrigério em cima. A presença do Senhor desceu naquele quarto. E aí eu comecei a buscar o Senhor mais e mais. Você lembra daquela passagem, quando Samuel está com o profeta? E aí, chama Samuel vai no profeta. O senhor me chamou, profeta? O profeta, eu não. Samuel, o senhor me chamou, profeta? Eu não. Samuel, o senhor me chamou, profeta? Não. Então quando você de novo diga, eis-me aqui. Aí Samuel, eis-me aqui. Eu estava dormindo, era entre 3 e 3:30 da manhã, na casa do meu cunhado em Itariri. E lá é bem escuro. Como aconteceu com Samuel, aconteceu comigo. O Senhor me chamou. Quando eu acordei, abri os olhos com aquela voz, e na escuridão eu via que Deus ia se afastando, e Ele falou outra coisa comigo, que ainda não é tempo de eu falar. Eu fiquei acordado, dormi, acordei minha mulher, falei, acho que eu vou morrer, porque Deus falou isso. Continuei orando, e no meu coração a dúvida, o que é isso? Porque, irmãos, sabe igual vocês estão ouvindo a minha voz? Eu ouvi dessa forma. Ele veio e falou no meu ouvido, quando eu abri os olhos, ele estava distanciando de mim, e falou mais uma vez. E aí quando eu estava na minha casa lá, uns 3 meses depois, isso foi em 2022, dia 12 de outubro de 2022, 3:30 da manhã. Quando foi em junho de 2023, eu estava lá novamente, o Senhor apareceu em visão. E o Senhor novamente me mostrou aquilo. Passado 3 meses, eu estava orando novamente. E o Senhor novamente me deu uma visão no quarto, me mostrou. Eu ainda não é tempo de falar, eu ainda não posso falar sobre isso. É que nós estamos na vigília aqui. Deus usou a irmã e falou assim, olha, guarda a palavra no teu coração. Eu falei, pronto, vou ficar certo.
Já estou com o olho ruim, eu acho que vou ficar certo, eu tenho que guardar a palavra, porque eu vou ter que pregar o Evangelho e eu não vou poder ler. Quando eu vim para casa, Deus me fez entender, guardar a palavra que Ele falou comigo dia 2 de outubro de 2022. E eu comecei a buscar Deus, irmãos. E aí o Senhor começou a me dar sabedoria. O Senhor começou a me dar língua dita. O Senhor mudou a minha identidade. O Senhor mudou a minha posição. O Senhor mudou o meu caráter, o meu posicionamento lá no meu serviço. Irmãos, tudo isso porque eu me dispus a buscar o Senhor. Mas antes de eu buscar o Senhor, irmãos, sou resposta de 2 tipos de oração. No começo do meu casamento, vou falar isso aqui porque eu já perguntei para minha esposa se eu podia falar sobre isso. Eu vim de um lar que eu não tinha um exemplo de como tratar uma mulher. Não tinha um exemplo de um bom marido. Não tinha um exemplo de um bom sacerdote. O meu lar era um lar onde muitas vezes Satanás entrava no meu pai, ele quebrava tudo. E quando nós chamávamos a mãe de santo e ela tirava o demônio, ele voltava a si. Eu e meus irmãos apanhavam, porque ele acreditava que fomos nós que tínhamos quebrado. E quando eu me casei, que experiência eu tinha no casamento? Eu não era um marido legal com a minha esposa. Mas diz a Bíblia que a esposa é a coroa do marido. E a palavra coroa significa respeito. A minha esposa nunca falou como eu era para as pessoas. A minha esposa nunca bateu de frente comigo, porque a minha esposa já buscava Deus mais do que eu, amadureceu primeiro do que eu, e ela entendeu que a única forma dela vencer o inimigo que estava na vida do crente que não era convertido era através da oração. E minha esposa começou a orar, 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 sem que eu soubesse. E Deus mudou a minha vida, Deus mudou o meu caráter, Deus deu o marido que ela queria, Deus deu um homem maduro pronto a assumir a liderança da casa. E hoje a minha varoa está comigo, e hoje através da oração Deus começou a fazer muitas coisas na minha vida e da minha esposa. Mas por que está se engrandecendo? Não, eu estou me gloriando na cruz de Cristo. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, a mulher samaritana era uma mulher que não tinha moral. A mulher samaritana tinha tido 5 maridos. As amizades dela eram mais com homens do que com mulheres. E quando ela chegou aos homens, ela falou assim: olha, eu ouvi aquele de quem a profecia fala. Ele falou tudo quanto tenho feito. Aí aqueles homens foram correndo ver Jesus. Aí ele chegou para a mulher e falou assim: mulher, nós não cremos porque tu falou, nós cremos porque nós fomos e vimos. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu não creio mais no poder da oração porque está escrito, eu creio porque eu estou vivendo isso. Você não tem que crer no poder da oração porque você ouve outros falar ou porque está escrito, mas você tem que crer por você viver, por você experimentar o poder que tem a oração quando nós ganhamos tempo na presença de Deus. Irmãos, Deus mudou toda a nossa história. Está escrito: agrada-te do Senhor e Ele se agradará de vós. Coloquei o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas simplesmente vieram correndo atrás de mim, correndo atrás da minha esposa. Deus nos levou em lugares que nós nunca imaginávamos. Eu tenho um carro que estava quebrado há mais de um ano, não tinha como arrumar, não sabia como arrumar, até que um dia chegou alguém e disse assim: olha, eu vou pagar o seu carro. E meu carro está no conserto para a glória do Senhor. Aquilo que parecia impossível, o Senhor fez. Aquilo que eu não tinha condições, o meu Deus tinha. Você sabe por quê, irmão? Mateus 6,33, perguntar o reino de Deus. Isso tem a ver com leitura, isso tem a ver com oração, isso tem a ver com evangelismo, isso tem a ver com você visitar vidas. É isso que Deus quer. É na oração que você vai descobrir qual é a vontade de Deus. Aí então o Senhor ensinou os discípulos a oração dominical. Aí a gente fala: mas é só essa, irmão? Não, a oração dominical é a base. A tua vontade, no céu como na terra. Senhor, não é minha vontade, Senhor, é a tua vontade. Senhor, não é como eu quero, Senhor, é como tu queres, nem muito nem pouco, o suficiente para que eu, Senhor, não murmure contra o Senhor. Assim tem sido nossa vida. Bem, irmãos, eu voltei a trabalhar. Digo para você, eu ganho muito mais afastado do que trabalhando, porque o meu patrão é Deus. Quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, olha, não leve alforje, não leve sandália, não leve tudo, não leve nada, porque vocês estão trabalhando para mim, o seu patrão sou eu, quem vai te sustentar sou eu. Você quer vitória? Trabalha para Deus. Queremos uma igreja grande? Vamos em oração.
Muitas vezes aqui está só eu e minha esposa na vigília, várias vezes, nós dois aqui, das 10 à meia-noite, das 8 às 10, mas estamos aqui. Já tem mais de um ano que a gente está com essa vigília, que Deus tem colocado no coração nosso, e Deus tem feito as coisas. Irmão, passe tempo na presença de Deus. Deus vai mudar a sua vida. Eu descobri que não é só a palavra, é a oração, irmão. É a oração que muda tudo. Jesus viveu imerso em oração. Jesus orava o tempo inteiro, meu irmão. Por isso o ministério de Jesus foi bem sucedido. Se você quer ter uma vida bem sucedida, se você quer ter um ministério bem sucedido, irmão, emerge a sua vida em oração. Alex, mas eu não consigo, eu não tenho palavras. Lembra? Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo nos ensina é orar. Eu quero propor um negócio para você. O que eu preguei hoje é o que eu estou vivendo. Eu entendo que há mais propriedade quando a gente vive do que quando a gente fala. Porque Jesus fala que a gente não deve ser ouvinte, praticante. Então, quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, ou seja, passamos a viver aquilo, tudo muda diante de nós. Tudo muda diante de nós. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Irmão Alex, que é isso? Isso é oração. Lembra da criança, ela desenvolve. E a nossa fé, ela é a mesma coisa. Ela vai se desenvolvendo. A nossa fé ela vai se desenvolvendo. Né? Então a gente amadurece de acordo com o quanto nós buscamos ao Senhor. Nós não queremos ser aqueles crentes que não crescem na fé. Nós precisamos ser pessoas que se desenvolvem na fé. Se você tem o desejo de ter uma vida de oração, e às vezes você não consegue, às vezes no meio da oração, você acaba dormindo, eu quero te ajudar nesta noite. Eu quero ministrar na sua vida tudo que está na minha vida. Se você puder, se você já ora, dá uma chegada aqui. Se você não consegue orar mais do que 20 minutos, dá uma chegada aqui. Tiago disse: humilhai-vos diante de Deus, e eu vou exaltar, Ele exalta. Se você quer ter uma vida mais profunda de oração com Deus, se você quer passar as barreiras dos 15, dos 20, dos 30, de uma hora de oração com Deus, eu te convido gentilmente a vir aqui à frente. Eu testemunho a minha vida para vocês, para que vocês saibam que não é só o que a palavra diz, mas eu fui provado e hoje eu sei que é real. Você quer conhecer Deus de verdade? Você quer conhecer Deus de verdade? O teu relacionamento com Deus, o tempo que você passa em oração, é que vai determinar qual vai ser a sua profundidade no seu relacionamento com Deus. Por exemplo, às vezes nós temos mais intimidade com alguns do que com os outros, porque conversamos mais com alguns do que com os outros. Isso é natural, mas com Deus não. Eu pedi para o irmão estar cantando um louvor enquanto nós ministramos sobre a sua vida. Você vai conseguir romper as barreiras que te prendem de avançar mais. Às vezes você quer ministrar igual Pedro, aí olha, fica com medo. Não. Hebreus 10, 39. Nós somos daqueles que permanecem para ter a certeza de salvação. 38. O justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Cris, ajuda. Eu pedi para minha esposa está ungindo a sua vida. E nós vamos ministrar sobre a sua vida aquilo que Deus tem ministrado sobre a nossa vida.
você vai fluir. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe melhorzinho para Deus. Mas é necessário, como diz em Hebreus 11:6, que ao se aproximar dele, creia, primeiro, que ele existe, segundo, que ele recompensa aqueles que buscam. Deus não faz acepção de pessoa, mas lhe é agradável, diz Atos, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O Senhor disse: orai sem cessar, orai em todo tempo. Eu quero estar estudando a pessoa. E quando você chegar lá na sua casa, lá no escuro da sua casa, debaixo da cama, não sei, em qualquer lugar, busque um lugar de intimidade com o Senhor. O Senhor se retirava debaixo das árvores. Vamos ver isso também? O Senhor se retirava em os lugares para orar. E o resultado da vida de Jesus foi a vitória. Jesus não teve nenhum tipo de ajuda celestial. Jesus teve que vencer a sua humanidade. Ele não pôde receber nenhum tipo de ajuda da divindade dele. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele conseguiu vencer. O Espírito Santo em você vai te ajudar a vencer. Senhor Deus, nós queremos viver algo novo, Senhor. Não existe nada novo longe da tua presença, Senhor. Não tem como nosso coração arder de novo se eu estiver longe do Senhor. Ah, Senhor, mas nessa noite, Pai, tira o medo de chegar mais perto. Nós queremos ver um novo amanhecer. E esses que estão aqui, Pai, nesta noite, Pai, nós, Senhor, ministramos sobre eles. Nós ministramos sobre eles, Pai. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, quebra todas as cadeias, as barreiras, mas que Ele consiga se desenvolver numa vida, num relacionamento com o Senhor. Desperte as famílias, Senhor. Todas as palavras que o Senhor precisa da sua boca. Tira, Senhor, todo bloqueio. Deus, que não é apenas para mim, isso é para ti. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, levando o relacionamento. Para que possa viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, tratando de carreira, colocando as palavras, Pai, eu quero desaparecer, Senhor, Pai. Ah, Senhor, Deus, intimidade, Senhor. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de dor, fazendo todo medo desaparecer, fazendo o sorriso amanhecer. Eu quero viver faz meu coração arder de dor. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver
Quanto mais o Pai lhe dará o Espírito Santo àquele que lhe obedecer. Se você quer o Espírito Santo, diga: vem Espírito Santo, faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero ir a águas mais profundas, Senhor. Eu não quero viver a experiência que o Alex da Bíblia diz, mas eu quero ter a minha experiência com o Senhor. O Senhor chamou você para ser protagonista de uma vida baseada em fato real, não coadjuvante de uma vida que não é real. E o Espírito Santo nessa noite é um provedor que fará de você um provedor, que fará de você um protagonista da sua própria história, da sua própria vida. Por isso eu declaro que tudo aquilo que o Espírito pede de passar mais tempo no Senhor caia por terra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero aqui pedir que você volte ao seu lugar e agradecer a oportunidade em nome de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer a você o que a Bíblia fala em Provérbios: não tenha pressa em sair da presença do Rei. Não tenha pressa, irmão, em sair da presença do Rei, porque nós somos eternos. A oração move a eternidade. Lá na sua casa
verdade, Senhor, às vezes eu tenho medo de começar e não conseguir terminar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquele que começou a boa obra em você, terminará. Ele começou a trabalhar em você, e Ele não vai te deixar até Ele terminar. Então não tenha medo de prosseguir. O Senhor não te deixará voltar para trás. O Senhor não te deixará sozinho, crente. Continua, marche, igreja do Senhor. Receba essa palavra profética na tua vida. Eu agradeço a oportunidade, irmão Júnior, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Palavra poderosa. Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, mas antes eu gostaria de fazer algo antes de você ir embora. Duas coisas. Eu queria que a gente desse um parabéns para o nosso irmão Jefferson. Vem cá, irmão Jefferson, fica aqui na frente, nós vamos orar por ti. Aniversário do irmão Jefferson, amém, querido? Jeff, vem cá, acompanha ele aqui, faz essa oração com ele. Deus abençoe. Estenda sua mão para cá, querido. Dá mais um tempinho para nós aí. Vamos orar. Está fazendo mais uma primavera aí. A gente vai orar, cantar o parabéns. Depois eu quero fazer mais uma oração para um casal aqui. Estenda sua mão, cadê sua mão estendida? Pode fazer. Aleluia.
pega a mão do seu irmão aí. Eu queria fazer com você, nós falamos muito de oração, e tem uma oração muito poderosa que o Senhor deixou para a gente fazer juntos. Eu sei que você sabe ela de cor, que é a oração do Pai Nosso. Vamos fazer todos juntos? Eu vou começar e a gente, 1, 2, 3. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Ele abençoe a tua entrada e a tua saída. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá um abraço na pessoa que vai pagar a sua pizza hoje à noite.